Ptolomeu dizia que a Terra era o centro. Século I, Almagesto. 1400 anos se passaram para Copérnico parar o Sol, o homem que parou o Sol. Mais um tempo se passou, Tycho Brahe analisou os céus durante 10 anos, percebeu que tinha erro nas teorias anteriores, mas não conseguiu desvendar os mistérios. Kepler, estudando os dados de Tycho Brahe, montou as 3 leis que até hoje usamos para entender sistemas planetários. Os planetas orbitam o Sol descrevendo uma trajetória elíptica, na qual o Sol ocupa um dos focos. A reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais, segundo a lei de Kepler, lei das áreas. Conclusão, quanto mais próximo, mais veloz. A velocidade é máxima do planeta quando está no periélio. A velocidade do planeta é mínima quando está no afélio. Terceira lei de Kepler, lei dos períodos. O tempo que o planeta demora para completar a volta dentro do Sol, elevado ao quadrado, dividido pela distância média do planeta até o Sol, elevado ao cubo, dá uma constante. Então, T ao quadrado sobre R ao cubo de um planeta é igual a T ao quadrado sobre R ao cubo do outro planeta. E a gente fez exemplozinho. Só que aí Newton, nasce o gênio, Newton, tarado, estudioso, doente, fora da casinha para as pessoas, comparado com as pessoas normais, né? Aquele cara esquisitão, leu tudo antes dele e queria entender por que acontece isso que o Kepler descreve nos livros dele. Por que os planetas fazem a curva em torno do Sol e aumenta e diminui a velocidade? Ele, usando as leis de Kepler como base, descobriu que a única explicação razoável é que massa atrai massa. Lei de atração das massas. Lei de atração das massas. Foi o ponto onde nós paramos. 2 massas quaisquer, M1 e M2, se atraem com uma força que é diretamente proporcional ao produto das massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros das massas. Então, é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os centros dessas massas. Mas também dependia de um valor bem pequeno que o Newton não conseguiu realizar experimentos para calcular, que é o que a gente chama de constante gravitacional universal. Escrevi hoje dessa maneira para te lembrar, né, que essa força e essa força são iguais em módulo. O que vai determinar o sentido dos vetores é o fato de a lei ser a lei da atração. Este cálculo serve para calcular, essa equação usa para calcular o módulo da força. A força de atração gravitacional é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Esse G, hoje nós conhecemos 6,67 vezes 10 na menos 11. Newton, metro quadrado, quilograma quadrado. O valor ser bem diminuto é explica por que nós não nos sentimos atraídos uns pelos outros, ou mesmo pelo prédio, ou mesmo pela montanha, certo? Que está na nossa frente às vezes. Cara, a partir desta lei, muita coisa bonita vai acontecer. Então agora é novo. Olha só que interessante. Como é que se calcula peso mesmo? Tem lá a Terra e tem um sujeito na superfície da Terra. Como é que esse cara tem um peso M? Como é que calcula o peso? Peso é M vezes G, né? Foi assim que nos ensinaram, né? Engraçado, nos ensinaram a calcular o peso antes de ensinar a segunda lei de Newton, né? Eu lembro que a gente calculava peso já no 9º ano, lá no final do, né, no 9º ano, na aulinha de ciências, lá a professora já mostrava lá peso, M vezes G, calcule o peso final na Lua, na Terra. Clássico disso acontecer no fundamental, final do fundamental. Cara, tu vê, muito importante que vocês já tenham consciência de que fazer peso igual a M vezes G é usar a segunda lei de Newton num cara que está em queda livre, né? Quando o cara está em queda livre, qual é a força resultante que atua nele? É o peso, é a força com que a Terra atrai o cara. A massa do cara é M. E qual é a aceleração que ele adquire? É a aceleração da... Cara, tu vê, um vestibular mais apimentado, ele não pode escrever P igual a M vezes G na prova. Ele tem que escrever no máximo a segunda lei de Newton. Física, meu amor,
Força igual a massa vezes aceleração. O aluno é que tem que entender que essa fórmula aqui é que deu origem naquela. Mas tu vê a física é tão delicada que... Como é que tu vai explicar a segunda lei de Newton para as criancinhas? Não, primeiro tu ensina elas a aplicar uma fórmula matemática que não faz o menor sentido. Então tu vê, originalmente nós estávamos calculando o peso através da segunda lei de Newton, aplicada num cara em queda livre. A gente ia lá medir a aceleração dele em queda livre, e aí com essa ideia a gente calculava o peso do cara. Porém agora é que a verdade apareceu, né? Antes nós estávamos usando uma lei numa situação específica que me permitia calcular o peso. Mas a verdade é que a Terra está atraindo o cara. O cara está atraindo a Terra. Quer dizer que o peso desse sujeito também depende da massa do planeta, né? Concorda comigo? Quanto maior a massa do planeta, mais vai atrair, mais eu vou ficar pesado. Cuidado, hein, gente, se eu for para um planeta com uma massa maior que a Terra, o mesmo tamanho, mas com uma massa maior que a Terra, eu vou ficar mais pesado, mas vou continuar com 70 quilos. A minha massa vai continuar 70 quilos, só que a aceleração da gravidade naquele planeta é maior, porque ele tem mais massa, então eu vou me sentir mais pesado. Caramba, tu vê, ó, se nós quisermos calcular o peso entre uma pessoa e um planeta, eu além de conhecer a massa do planeta, a massa da pessoa, eu tenho que saber a distância entre o centro do planeta e o centro da pessoa, que é o raio do planeta, concorda comigo? Essa distância, né, do centro de massa da pessoa até a superfície é totalmente irrisória comparada com o raio do planeta, né? Pelo menos no teu planeta. O raio aqui desse planeta, do nosso planeta, 6.500 quilômetros. E a altura do meu centro de gravidade em relação à superfície dá 1 metro, né, se eu fosse um pouco maior. Então, com certeza, essa alturinha é desprezível. Claro que se tu estivesse calculando algo daquele planetinha do Pequeno Príncipe, né, do Saint-Exupéry, que era um planetinha com apenas 1 metro, né, de diâmetro, né, ou 1 metro de raio, aí, claro, né, o distanciamento do centro do planeta não poderia ser desprezado. Cara, tu vê, ó, se eu quiser calcular o peso, eu teria que pegar a constante gravitacional universal, multiplicar pela massa do sujeito que está na superfície da Terra, multiplicar pela massa do planeta Terra, vou colocar a massa do planeta primeiro, só para ficar mais bonitinho. E teria que dividir pela distância entre eles, né, que é o próprio raio do planeta. Essa é a maneira verdadeira de calcular o peso, mais honesta. Mas será que aquela outra ideia não era válida? Era, né? Eu estava usando uma maneira diferente de calcular, mas era válida. Quer dizer, meus amigos, que o peso calculado como a gente fazia antes e o peso calculado agora através da limitação das massas tem que dar o mesmo resultado. Caramba, com essa comparação, comparar a fórmula antiga do peso, M vezes G, que na verdade é a segunda lei de Newton, com a nova fórmula, a lei da atração das massas, sabendo que elas geram o mesmo resultado, o que eu concluo? Eu concluo que a aceleração da gravidade de um planeta depende da massa do planeta e do raio do planeta. Então tu vê, aceleração da gravidade na superfície de um planeta. A aceleração da gravidade na superfície de um planeta depende exclusivamente da massa daquele planeta e do raio do planeta. Eu te pergunto, a Terra, ela é esférica? Não, né? A Terra, ela é achatada, né? O raio da Terra no polo é menor do que o raio da Terra no Equador. Concordam? Isso faz com que a aceleração da gravidade seja maior aonde? No polo ou no Equador? Pois então, já que o raio no polo é menor do que o raio no Equador, para o planeta Terra, que é achatado, automaticamente a aceleração da gravidade no polo é maior do que a aceleração da gravidade no Equador. Porque se eu estou no polo, eu estou mais próximo do centro do planeta do que se eu estiver no Equador. Mas esse é só um dos fatores. Tem um outro fator que colabora para a aceleração da gravidade nos polos ser maior que no Equador. Vocês já viram no parque de diversão aquele brinquedo chamado samba? Que é um disco que fica girando?
as pessoas ficam sentadas, né, na extremidade do disco, e enquanto o disco gira, as pessoas se sentem pressionadas contra a parede, certo? Porque na verdade a pessoa por inércia quer passar reto, né, e a parede do disco não deixa. Sempre tem alguém que levanta lá e vai para o centro do brinquedo, se achando um malandro, o rei do equilíbrio. Às vezes é o próprio cara do parque de diversão, fica com o microfone lá animando a galera, né? Uma bela profissão. E é divertido, tá lá com a criançada, vamos lá. Aí então o cara que tá lá, por que pra ele a brincadeira ficou idiota? Na verdade o pessoal pode achar que ele tem que ter mais equilíbrio, mas não, pra ele a brincadeira tá totalmente idiota. Pensa assim, eu tô lá no centro do disco e a sala é o disco. Quando o disco gira 1/4 de volta, a galera que tá na extremidade dá uma volta grande, né? Enquanto eu faço assim, ó, uhul, radical. Enquanto o meu corpo dá 1/4 de volta, a galera que está ali sai dali e vai para lá. Dá uma volta gigantesca, né? Então a galera que está mais distante do centro está se deslocando com mais velocidade e está sofrendo mais os efeitos do brinquedo. Quem está no centro do brinquedo acabou a brincadeira, não tem graça. A Terra é um grande samba, né? A Terra é um grande brinquedo desse, só que em vez de ser um prato, ele é uma bola. Quem está no Equador dá volta ao mundo em 24 horas. E quem está com a bunda no eixo de rotação da Terra, não existe ninguém lá agora, tá? Mas vamos supor que tivesse alguém lá, certo? Em 24 horas a pessoa daria uma volta em torno dela mesma. Porra, uma diferença radical, hein? O cara que está no Equador dá a volta ao mundo em 24 horas, enquanto o cara que está no polo dá uma volta em torno dele próprio em 24 horas. Tu entende o que eu digo? O cara que está no Equador vai se sentir jogado para fora da Terra, né? Assim como a pessoa que está no samba. Tu só não sente isso quando tu foi visitar o Equador, porque a atração gravitacional é muito maior do que essa força de inércia que te jogaria para fora. Porém, é importante que tu saiba que tem esses dois fatores que colaboram para a gravidade no polo ser maior que a aceleração da gravidade no Equador. Quais são os dois fatores? Achatamento dos polos e rotação da Terra. São os dois fatores que fazem com que a aceleração da gravidade nos polos do planeta seja 9,82 metros por segundo ao quadrado. E a aceleração da gravidade no Equador é 9,75 metros por segundo ao quadrado. É uma diferença ridícula. Tu não vai visitar o Equador e pensar, nossa, como eu tô leve, que delícia caminhar no Equador. Não dá para perceber, tá vendo? É uma coisa diminuta. Mas o vestibular vai te questionar por que isso acontece. Isso acontece exclusivamente porque os polos são achatados. Não. É só por causa da rotação. Não, os dois. Os dois fenômenos colaboram para essa diferença de aceleração. Muito bem. Será que essa equação me permite lançar um satélite? O satélite fica orbitando na superfície da Terra? Se abaixa que lá vem o satélite. Não, né? O satélite está numa altura considerável em relação à superfície, né? Então a equação vai mudar um pouquinho. Se nós quisermos determinar qual é a aceleração da gravidade numa certa altura em relação à superfície terrestre, eu vou ter que somar no R, que é o raio da Terra, a altura em que esse satélite se encontra. Então vamos dar uma olhada. Como é que ficaria a aceleração da gravidade numa certa altura em relação à superfície? Na verdade não muda nada, né, cara? Eu só vou ter que somar essa altura em que o corpo está em relação à superfície. Então, vou esboçar o nosso planeta. Tá aqui o nosso planeta e aí tem um satélite orbitando aqui o planeta. O satélite tem uma certa massinha, a massa do planeta é a emisão, tem o raio do planeta mais a altura na qual o satélite orbita. Se eu fosse fazer a mesma análise anterior, a única diferença é que a aceleração da gravidade onde o satélite está depende do raio do planeta e também da altura em que o satélite orbita. Galera, geralmente essa altura é bem pequena, por incrível que pareça, comparado com o raio da Terra. Mais uma vez, o raio da Terra, 6.500 km.
E satélites orbitam às vezes a 200 km de altura. Aqui, cara, 200 km, um pouquinho para cima. Quer dizer que se tu faz essa conta aqui, esses 200 a mais em 6.500 vai dar uma diferença muito pequena. Então, cuidado, em uma pegadinha clássica de vestibular. Quando um astronauta está lá na Estação Espacial Internacional, aparentemente flutuando na nave, muitas pessoas acham que ele está flutuando porque a aceleração da gravidade é baixa lá, ou porque não tem gravidade. Não faz o menor sentido. Se não houvesse gravidade, por que a nave ficaria orbitando a Terra? Se não houvesse gravidade, ela passaria reto por inércia. O fato de a nave estar orbitando a Terra mostra que a gravidade é que está fazendo isso acontecer. E já que a altura desse satélite que eu citei, 200 km, por exemplo, é pequena comparado com o raio da Terra, que é 6.500, a gravidade lá vai ser 9. Em vez de 9,8 vai ser 9 ou 8 ponto alguma coisa. Ou seja, a estação da gravidade lá é alta. Por que ele aparenta estar flutuando? É a mesma coisa, tu imagina tu no elevador e o elevador é jogado. Quando tu e o elevador estiverem caindo, quem vai cair mais rápido? Tu e o elevador. Por que o elevador cairia mais rápido? Pois é, né? O problema é que quem tem mais massa também tem maior peso, né? Por isso que todo mundo cai com a mesma aceleração, eu e o elevador caímos juntos. Como eu e ele estamos caindo juntos com a mesma aceleração, eu vou ter a sensação de estar flutuando dentro do elevador enquanto eu estou caindo. Então, na verdade, meus amigos, quando o astronauta está lá flutuando na nave, é porque ele e a nave estão caindo em torno da Terra, juntos. Isso chama-se imponderabilidade, não é por causa da baixa gravidade. Cuidado, hein? O astronauta flutua na nave, não é porque a gravidade é pequena, a gravidade lá é quase tão forte quanto aqui na superfície. O que faz o astronauta flutuar dentro da nave chama-se imponderabilidade. Olha o nome bonito, imponderabilidade. É o fato de o astronauta e a nave ter a mesma velocidade. A velocidade não depende da massa da nave, nem da massa do astronauta. E aí, como eles estão com a mesma velocidade, dá a sensação de o astronauta estar flutuando junto com a nave. Imponderabilidade. Cara, né, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas cara, filosofa comigo. Olha só. Tu viu o raio da curva, né? Viste o raio da curva, certo? Vou aumentar um pouco a velocidade de lançamento. Tá? Vou aumentar um pouco a velocidade de lançamento. O que aconteceu com o raio? Aumentou ou diminuiu? O raio da curva que o objeto fez. Aumentou, né? Antes era um Rzinho, meu Deus, o Rzão agora é gigante, né? Certo? Imaginem vocês que aqui a nossa superfície não tem prédio, não tem nada, a Terra está perfeitamente esférica, e eu jogo, mas com tanta força que essa curvatura tem 6.500 quilômetros de raio. Vai bater no chão de novo? Não vai, cara, porque ele vai começar a acompanhar a curvatura da Terra enquanto cai. Isso é que é orbitar. Orbitar é isso? Orbitar é que nem eu lancei aqui. Lancei o cara com uma certa velocidade e quem é que fez o cara fazer a curva? Foi o peso, não foi? Foi o peso. Sem o peso o cara andaria em linha reta. Quando o peso faz o papel de força centrípeta e a curva executada é maior que o raio da Terra, acabou, o cara entrou em órbita. Isso não vai acontecer na superfície da Terra porque a velocidade teria que ser tão alta que o corpo queimaria em atrito com a atmosfera. Por isso que a gente lança fora da atmosfera. E também para ninguém ficar precisando se abaixar quando o satélite for passar, certo? Mesmo que não houvesse o atrito com o ar. Então tu vê que interessante. Orbitar um planeta é como cair ao redor dele sem nunca atingir o chão, certo? Nesse caso, a força gravitacional está fazendo papel de força centrípeta. Vamos calcular então qual é a velocidade orbital. Vamos calcular qual é a velocidade orbital. Fala, né? Porque assim, ó, se a Terra tem 6.500 km de raio, para que o objeto orbite a Terra sem encostá-la, o raio da órbita tem que ser maior que o raio da Terra, né? Concorda comigo? Aí, claro, quanto maior a altura da órbita, maior vai ter que ser a velocidade para isso poder acontecer. Nós já vamos fazer as continhas, certo? Então, o próximo passo da aula é velocidade orbital. Orbital. Velocidade orbital.
Show, galerinha. Obrigado pela atenção.